Vou cumprimentar o advogado, secretário-geral do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos, IDDH, e presidente cassado da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, a OAB-RJ, João Tancredo. João Tancredo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia. João, obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu sei que você não está no Brasil, você está conversando com a gente da Argentina, fez o favor de atender aqui ao nosso convite para dialogar a respeito de um tema tão importante como esse que a gente tem para tratar no programa de hoje. Enfim, porque o Rio de Janeiro viveu na última terça-feira, João, um dos episódios mais trágicos e brutais da sua história recente. Essa operação policial que resultou em 121 mortes nos complexos do Alemão e da Penha. Números que, por si só, já ultrapassam o saldo de muitas guerras e se coloca como a maior chacina da história do nosso país, ultrapassando inclusive o que a gente teve lá no Carandiru, em São Paulo, em 1992, quando 111 presos foram mortos, assassinados pelos policiais. Aliás, esse é o discurso oficial do governo do Estado, liderado pelo Cláudio Castro, que fala em enfrentamento ao tráfico, a polícia em ação de inteligência, mas as imagens e os relatos tenebrosos vindos dos moradores dos conjuntos de favela mostram uma outra realidade. Corpos nas ruas, casas invadidas, famílias absolutamente aterrorizadas e um cenário de guerra, onde a gente vê a área urbana sendo transformada em território de conflito. Você, João, há décadas denuncia a militarização da segurança pública e a política de extermínio nas periferias. Eu queria saber como é que você interpreta essa operação. A gente está diante de um episódio que confirma essa estratégia deliberada do Estado, que continua a tratar a população pobre e negra como inimiga a ser enfrentada, exterminada. Por que Cláudio Castro ignora os direitos humanos aqui no Rio de Janeiro, João? É um quadro do mais difícil que nós vamos assistir, estamos assistindo na nossa história. Da história de sempre, não é só da história recente, não. Eu quero primeiro dar uma explicação. Por que a minha apresentação é como presidente cassado da Comissão de Direitos Humanos da OAB? Porque em 2007, a polícia, numa operação muito parecida, entrou na favela, no Complexo do Alemão, e matou 19 pessoas e feriu dezenas delas. Ali eu era o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Fomos até favela, eu não gosto de chamar favela de comunidade, porque favela é local abandonado pelo poder público, e comunidade é a organização das pessoas em torno de algo. Fomos até a favela, conseguimos levar alguns médicos que realizaram alguns exames e foram constatados, sem examinar muito todos os corpos, porque, em regra, os corpos são retirados do local e altera o local da cena, isso é criminoso, inclusive, tem previsão no código contra isso, mas eles fazem isso rotineiramente para alterar o local e dificultar a investigação. Com isso, os peritos chegaram, e não foram só peritos que eu levei, não, que nós levamos, que a comissão levou, não. A Comissão Nacional também de Direitos Humanos chegou à mesma conclusão. Pelo menos 8 foram execuções, pelo menos 8 dos 19. Os outros não se podia dizer por falta de documentação e por falta de possibilidade de exame dos corpos. Com isso, nós fizemos o enfrentamento necessário com relação à chacina, e à época o governador era, desculpa uma lembrança assim, pela manhã, era o Sérgio Cabral, e fui chamado para não me manifestar, pela direção da OAB, fui chamado a não me manifestar mais sobre a chacina do Alemão, que era a chacina do PAN, e que se deixasse que a diretoria falaria disso. Obviamente, eu vi que ela estava fazendo coro com a chacina praticada pelo governo, claramente pelo governo do Cabral, associado ao outro governo federal. Tinha a posição do governo federal também nisso. Era muito difícil, mas é verdade. E isso culminou com que me orientassem para que eu pedisse exoneração, que obviamente eu não fiz. E aí, nessa hora, eu fui cassado, porque não fui exonerado. Quem me cassou foi a diretoria, não foi o conselho que me elegeu. Por isso que eu digo que eu sou presidente cassado da Comissão de Direitos Humanos. O que nós estamos assistindo agora é a barbárie ao vivo. E este governador, ele tem escola, e a escola dele vem da sua origem. A origem dele é o presidente, o ex-presidente da República, o agora preso Jair Bolsonaro, e o Witzel, que foi
empichado por todos nós sabemos as razões, que comemorava, inclusive, com um tiro na cabecinha, morte de pessoas. Ele está em plena campanha, dizendo que vai se eleger para senador com base nessa chacina. Que tem uma perversidade aqui que a gente não pode deixar de destacar. A classe média, e é compreensível de um certo aspecto, ela acha que ela entende, é claro, que ela precisa se defender e precisa ser defendida. E aí ela procura soluções imediatistas. E a solução imediatista que ela tem é o extermínio do chamado adversário, que não é adversário, claro, né? Que não é adversário. Com isso, a população apoia, tem pesquisas dizendo isso, a população aplaude esse tipo de comportamento. Então, tem uma cota grande de participação da sociedade civil, de responsabilidade e culpa nesse comportamento. Nesse momento, nós estamos passando por isso. Campanha com morte, campanha eleitoral em cima de sangue e do sofrimento das pessoas. E aí, negros, periféricos, favelados. É isso que a gente está assistindo. É a barbárie no século XXI. É a barbárie do século XXI, muito bem colocado, viu, João? A gente tem acompanhado muito de perto isso. Ontem fizemos entrevistas a respeito desse tema. Amanhã vamos fazer um debate aqui também do Faixa Livre sobre o tema da segurança pública diante do maior massacre, da maior chacina da história do país, enfim. João, como você muito bem explicou aqui para a gente, você foi cassado da presidência da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui do Rio de Janeiro, quase 20 anos atrás, às vésperas dos Jogos Pan-Americanos, justamente por denunciar os abusos policiais e violações cometidas pelo Estado. Quando você vê uma operação dessa magnitude, o que isso revela sobre a permanência ou até o agravamento de uma lógica autoritária nas forças de segurança e também nas instituições que deveriam fiscalizá-las? Na verdade, o Ministério Público, a parte da polícia, e o Poder Judiciário tem grande responsabilidade nessas coisas. Não tem isolamento só de determinada parte da polícia, não. O que tem acontecido muito é que isso é feito com consentimento e autorização, em muitos dos casos, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, tem muitos responsáveis, além do que estão diretamente ligados. Você junta 2.500 pessoas para invadir uma região, como se ali fosse, mesmo que fosse local de esconderijo de bandidos, não é o caso, porque uma massa enorme de trabalhadores, aí a classe média se interessa em usar a favela para regimentar trabalhadores. Quando matam, eles acham que tem que ser dessa maneira mesmo, um absurdo mesmo. A gente vê assim, com muito pessimismo o que está acontecendo. O governo federal vem com uma postura também muito ruim. Não é por conta do deslize que o Lula disse, que o presidente Lula disse, que os bandidos também eram vítimas. Se você fizer uma análise fria, todos são vítimas, é claro. É claro que vítimas em modalidade e forma diferente, é evidente. Mas a postura do governo federal, como foi lá em 2007, que eu me lembro bem disso, foi de apoiar. E agora não está sendo muito diferente disso. Está dizendo que estudando por que que a chacina foi assim, assado, mas eu não vejo nenhuma oposição mais firme com relação a essa carnificina que foi praticada, esse extermínio dessa população, com a morte de forma bárbara. É com muito pessimismo que a gente acha que a gente pode viver numa sociedade onde a gente acha que somente uma parte dela pode ter algumas benesses, pode ter algumas vantagens, e uma massa enorme de miserável fica na periferia dessas possibilidades. Nós não vamos construir ilhas de felicidade nesse mundo. Enquanto a gente não entender que a única solução que a gente tem é melhorar a condição de todos, nós não vamos ter felicidade. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É muito importante isso que você está dizendo aqui para a gente melhorar as condições de todos. Você falou a respeito do governo federal, João, eu vou até tentando colocar aqui na tela daqui a pouco eu boto aqui na tela uma imagem do comentário que o presidente Lula fez em relação a esse absurdo que a gente teve aqui no Rio de Janeiro ontem. Aliás, ele evitou falar isso em público, ele falou apenas depois por intermédio de um tweet. Daqui a pouco eu coloco esse tweet aqui na tela. Estou com dificuldade em compartilhar aqui essa tela com os nossos espectadores. Vou tentar aqui mais uma vez. Agora sim, eu acho que eu consegui. Vou colocar aqui na tela
para vocês verem o que o presidente Lula falou a respeito desse episódio. Está aí na tela. Ó, ele diz o seguinte: hoje reuni. Como é que é? Hoje me reuni pela manhã com ministros do meu governo e determinei ao Ministério da Justiça e ao diretor da Polícia Federal que fossem ao Rio para encontro com o governador. Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violência pelas cidades. Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco. Foi exatamente o que fizemos em agosto, na maior operação contra o crime organizado da história do país, que chegou ao coração financeiro de uma grande quadrilha envolvida em venda de drogas, adulteração de combustível e lavagem de dinheiro. Com a aprovação da PEC da Segurança, que encaminhamos ao Congresso Nacional, vamos garantir que as diferentes forças policiais atuem de maneira conjunta no enfrentamento às facções criminosas. O que dizer, João, a respeito dessa posição, desse tweet do presidente Lula em relação a esse episódio? Eu me lembro muito, assim, ser velho tem essas coisas, você tem lembranças. Eu me lembro muito bem da prisão do Elias Maluco, acusado e condenado por ter matado o Tim Lopes. O que a polícia fez ali naquele momento, entrou dentro do complexo do Alemão e, sem disparar um único tiro, prendeu o Elias Maluco e ele foi processado, condenado e cumpriu a sua pena, está cumprindo a sua pena. Os absurdos dessas coisas é que não há inteligência nesse trato. Quando este governador, e mesmo o governo federal, a gente não pode deixar de fazer a crítica necessária ao governo federal, isso é uma forma de autorização de chacina. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos criar forma de inteligência de combater os grandes bandidos, etc, etc, etc. Não tenha dúvida, ninguém pode ter dúvida que naquele número de mortos e presos não tem um líder importante, porque eles não estão nas favelas. O tráfico não surge dentro da favela. Ele é uma forma de mercado. É ali que você consegue fazer a venda do varejo. Agora, o Complexo do Alemão fabrica cocaína, não tenho a menor dúvida que isso não é hipótese. Planta maconha, não. Resíduo de coca, que é o crack, não. Tudo vem de fora, tudo é recebido. É sobre este ponto que a polícia devia ter inteligência de se mexer para que isso não fosse, esse tipo de comportamento fosse, mas não fosse pensado nunca. E não adotar a conduta como ele vem adotando, que isso é a primeira forma de combate ao crime organizado, é entrar nos lugares e exterminar as pessoas. Eu me lembro de 2017, eu me lembro de 2005, que também foi uma chacina horrorosa, com 31 pessoas na Baixada Fluminense. Eu me lembro muito bem de Vigário Geral, com 21 mortes, mas muito bem. Agora, a gente tem que pensar o seguinte: se nós juntarmos as pequenas chacinas, nós teremos um número muito, muito superior a isso de chacinas. A polícia do Rio de Janeiro é a que mais mata. Está perdendo um pouco para a Bahia, está competindo com a Bahia. E não venha com esse discurso que é a que mais morre, não, porque não é. Tem muito policial que morre fora da atividade militar, fora da atividade profissional. É como segurança, é briga de trânsito. Então você não pode colocar isso como morto, como policial morto. Porque senão você teria que ver quantos pedreiros morreu, quantos pintores. Claro que você não vai incluir advogados, juízes, promotores, porque essas pessoas não morrem assim. Essas pessoas não morrem assim. Então, de fato, a gente fica numa tentativa de enxugar gelo e gelo com sangue. É muito caro isso, porque a vida é o maior patrimônio que todos temos, não é de ninguém. Quando a gente começa a achar que a gente pode executar pessoas, e aí se acabou a civilização. Você não pode pensar isso nunca. Tem uma coisa grave que é engraçado, que é de uma música do Caetano. As pessoas são contra o aborto e a favor da pena de morte. Mas nesse caso, é execução sumária, não é pena de morte. O policial acha que aquela pessoa ali é bandido? Acha. Especialmente se a gente vê por quê. Raça, cor, classe social, especialmente por isso. São esses que morrem. Executa essa pessoa. E a gente não pode aplaudir, porque senão é o que nós estamos dizendo. Isto é a barbárie. A gente precisa evitar. E aí não importa qual governo. Você tem que ter políticas de governo, não é política daquele governo. Isso que a gente precisa compreender
Que primeiro que não vai resolver. Não vai resolver. Se fosse resolver, você diria, eu não diria isso nunca, claro. A pessoa diria, vai resolver, acabou o crime. Não acabou o crime. Nós temos exércitos de reservas enormes. Uma população desvalida do jeito que está a população da favela é uma enormidade. Nós temos dados de levantamento que na população da Rocinha, por exemplo, com 200 mil habitantes, tem 0, alguma coisa ligada ao tráfico. Eu estou falando do endolador, da tia, do radinho. Isso tem 100, 150 pessoas no tráfico, são 200 mil habitantes. Então ali moram trabalhadores. É isso que as pessoas não pensam. Na minha casa, por exemplo, trabalham 2 pessoas que moram no Complexo do Alemão. Os trabalhadores que saem de lá às 5 da manhã vão cumprir as suas tarefas, com uma grande maioria, essa que é a questão. E a gente, definitivamente, querido, a gente não pode, eu insisto nisso, a gente não pode normalizar a barbárie. Normalizar especialmente pela morte alheia, pela morte dessa massa de desvalidos. A gente precisa repensar a forma de governo. E agora a gente está vindo aí com o senhor Eduardo Paes, que já está mostrando bem evidentemente, criando a Guarda Municipal Especial, armada. A Guarda Municipal Armada é para barbarizar, é para matar camelô. Já matam, já matam. Agora, é para legitimar a ação armada, como se arma resolvesse a questão da segurança. É importante os fabricantes. Fabricantes estimulam esse tipo de conduta, porque eles vão vender armas, eles vendem armas. Quem leva arma para o tráfico? Leva a polícia em grande parte. Em grande parte, a polícia prende de um lado e vende em outro lado. É isso que funciona. A sociedade está muito corroída, muito corroída. A gente precisa rever isso tudo. Eu vou fazer a leitura aqui de uns recados que estão chegando, João. Você citou o interesse do grande capital nesse mercado que virou o crime organizado no país. O Fábio Bueno lembra aqui o seguinte: Faria Lima mostrou o movimento do crime organizado. Muito bem lembrado, viu, Fábio? A gente viu aquela operação recente que atingiu a Faria Lima, mostrando como essa turma, como o grande capital, como gentistas têm interesse no crime aqui no nosso país. O Renato Cinco diz aqui o seguinte: ex-vereador no Rio de Janeiro. O que ocorreu aqui no Rio foi um massacre eleitoral. A extrema-direita acredita que será beneficiada se a violência for o tema central das eleições. É bem por aí, viu, o Renato? O próprio Cláudio Castro já havia dito em outras ocasiões que esse tipo de operação dá votos aí, dá popularidade ao governador. Então, enfim, tudo está dentro desse cálculo eleitoral que o Renato lembra aqui. João, eu queria tratar do seguinte: você. A justificativa, aliás, você tem dito que o Estado brasileiro ele pratica uma política de extermínio de pobres e negros nas favelas. Essa operação, na tua avaliação, é mais um capítulo dessa política? A gente pode falar em crime de Estado a partir do que a gente viu na última terça-feira aqui no Rio de Janeiro? Não tenho dúvida, você está coberto de razão. Isso é um crime de Estado com finalidade eleitoreira. É claro, isso é claro. Eu acho que o Brasil precisa ser investigado mais uma vez por conta desse tipo de comportamento. Eu me lembro que nós tivemos 2 chacinas, uma em 92, outra em 93, também no Complexo do Alemão, chama Nova Brasília, 2 chacinas, que o Estado não investigou nada, o Ministério Público não fez nada, a Justiça mandou arquivar processo, até que veio, então, a condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, de diversas pessoas mortas de maneira bárbara, foram 11 e 13. Se você juntar, os números vão aumentando muito. A nossa saída talvez seja mecanismos externos, porque os mecanismos internos estão todos corrompidos, estão todos corrompidos com esse comportamento de extermínio, de achar que isso vai resolver e que isso, de fato, vai render votos. Todo mundo fala em segurança pública, que a população o primeiro item de preocupação da população é segurança pública. Então, todo mundo fica dizendo, sabendo que não resolve. Esta que é a má-fé. Isto aqui é. Eu estou com dificuldade de achar a palavra adequada, porque isso é mau caratismo, é canalice esse tipo de comportamento. Estou com dificuldade mesmo. Assim, achar no vernáculo uma palavra com força suficiente para demonstrar o que essas pessoas estão fazendo. Sob o ponto de vista da questão eleitoral, nós vamos resolver a questão da segurança, né? Então nós vamos
ter esse comportamento. E aí eu acho que todos os governos estão muito envolvidos com isso. Não dá nesse momento para cobertar ninguém. Porque se prestigiar a conduta do governo Lula, a conduta de Cláudio Castro, a conduta de paz, não tenha dúvida, é se associar ao crime. É isso. O João, a justificativa da polícia para esse tipo de ação é sempre a mesma. Confronto com tráfico, resistência armada, blindado, aliás, bandidos neutralizados. Mas quando a gente olha para os números, 121 mortos em menos de 24 horas, é impossível não questionar a proporcionalidade, especialmente a legalidade dessa ação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais são os limites legais de uma operação policial? Em que ponto ela se torna, do ponto de vista jurídico, uma chacina? É, primeiro que a ilegalidade ela é completa, totalmente. Ela é toda quando você entra na casa de alguém, mata essa pessoa, o argumento de que ali mora um bandido, a ilegalidade já começou. Porque a lei é muito clara como permitir a entrada na residência. Casa é o abrigo das pessoas. A Constituição garante isso. Mas para essa população não tem Constituição, é ficção. Não tem lei, não tem garantias. As ilegalidades acontecem muito quando eles retiram os corpos de alguns lugares que eles exterminaram, porque ali tem provas. Prova de que maneira o tiro atingiu, prova de que forma a pessoa estava armada. A gente vê nesses casos que eles não fazem exame, por exemplo, no corpo, que é muito comum, que a gente chama de uma tatuagem, horda de tatuagem no corpo, que é a marca da pólvora comprovando o tiro a curta distância. Então, isso é execução indiscutível. Tem mortos aí com tiros nas costas, tem mortos explodidos com cabeça separada do corpo. Tem o horror, é o horror que você vai encontrar. Eles não têm, desde a saída de dentro da. Ouço até dizer que desde a forma de organização já começa a cometer crime. Mas essas autorizações, essas medidas que a gente poderia dizer que são crimes, ela vem com autorização. Por exemplo, um exemplo. Para você expedir um mandado de prisão, ele tem que ter local e pessoa determinada. É o que diz a lei. Aí sabe o que diz o mandado de busca, o mandado de Hum, prisão? hum. É, na rua Joaquim de Queiroz, no Alemão. Isso tem centenas de milhares de moradores, evidentemente, não, isso não é um mandado, isso é um mandado genérico. Isso é proibido por lei, mas isso é apoiado e aplaudido por todos que integram. O Ministério Público opina pela expedição, a Justiça expede esse mandado de prisão inteiramente irregular, e aí, mas também ninguém é responsabilizado, né? Só a polícia. A gente tem que ver que nós temos mais dedos aí de outras pessoas. Se eu for listar a lista de ilegalidade, de crimes cometidos por essas pessoas aqui, eu vou acabar com o programa, não vai dar tempo de a gente conversar absolutamente sobre mais nada. Mas tenha em mente, especialmente, a intenção de matar e dizer que eram bandidos e alterar o local do crime para que seja bem acobertado. Tem muitos casos que. Por que os corpos estão nus? Por que tiram as roupas dos corpos? Essa é a máxima, todo mundo sabe. Tira a roupa porque tem marca de pólvora. Foram exterminados a curta distância. Esse é o ponto número um. Muitos sem roupas, muitos. Isso é comum. Eu me lembro em 2000. Eu não estou hoje no Complexo do Alemão porque eu estou fora do país, senão não tinha dúvida que eu estaria lá. Em 2007, e as outras chacinas, em 2005, diversas outras chacinas, Vigário Geral, ainda era muito jovem, pode não parecer, mas eu era muito jovem, e tudo era a barbárie. Todos os crimes praticados pela polícia, pelo governo, não exclua, não fica, o dedo não pode só ir para a polícia. Tem autorização de governador nessa morte. Tem autorização de autoridades de diversos níveis. Essa questão da pólvora nas mãos, você não tem um corpo que tenha pólvora nas mãos. Como é que não tem pólvora na mão se trocou tiro? Evidentemente que tem alguma coisa errada. Eles não fazem a perícia exatamente quando a perícia tem independência, o que não é muito o caso. Não é muito. A polícia, a perícia, o Instituto Carlos Évora Brasileiro, ele é vinculado e subordinado ao secretário.
a Polícia Civil. Só por aí você já vê que não é possível você ter uma polícia independente, não é possível. Então, essas perícias vêm, regra quase que absoluta, uma ou outra exceção, elas vêm maquiadas, isso leva a manter a não condenação. Eu vou te citar um outro exemplo que é muito duro da ilegalidade. A não identificação posterior dos militares, dos agentes públicos, desculpa, que participaram da empreitada criminosa. Porque se você não identifica, e o crime ele é pessoal, tem que ser o João cometeu um crime contra José. Não pode ser centenas de pessoas, milhares de pessoas, são 2,5 milhões, cometeram crimes contra as pessoas. Tem que ter identificação, porque o crime é personalíssimo. Aí a gente tem, como a gente não consegue isso porque o Estado não entrega a lista adequada, diz que foram muitos militares, diversos locais, nós temos um crime cometido na favela da Maré contra uma criança indo para a escola, o Marcos Vinícius, que aconteceu exatamente isso. Até hoje tem 8 anos, até hoje não se conseguiu identificar um único policial. Um único policial. Você sabe por que foram esse número enorme de mortos? Quando Hum. morreu um policial, eles vão lá e barbarizam os outros. É isso que eles fazem. Foi assim no Jacarezinho. A gente não pode esquecer de Jacarezinho. Jacarezinho é muito recente. 27 mortos. 27 mortos. Todos rendidos, sem nenhuma necessidade. Então, as ilegalidades, você pegar o Código Penal, eles conseguem praticar diversos crimes que tem ali. João, eu queria tocar num assunto que você até citou ao longo da tua resposta, que me chamou a atenção no dia de ontem, porque o discurso oficial, em relação a essa questão dos corpos nus, sem roupa, só os homens ali só de cueca, enfim, é, o discurso do governo foi de que os moradores tiraram as roupas das pessoas que foram assassinadas justamente para evitar que fossem vistos os corpos com roupas militares, camufladas, enfim, esse foi o argumento oficial utilizado pelo governo do estado, pelos órgãos de segurança. Você diz que não tem nada a ver isso, né? Não é para Seria camuflar, para cômico, evitar isso, né? seria cômico se não fosse trágico esse argumento. Essa explicação é lamentável. O que a polícia mais gosta de fazer, e muitas das vezes coloca colete nas pessoas, nós temos provas disso, então eles gostam de mostrar o poderio. Quando ele está com roupa camuflada, é importante para a polícia mostrar que matou um soldado do tráfico. É o contrário. Tirou a roupa dele e passa a ser mais um do povo, claro. Eles tiram por essa única e exclusiva razão. E quem diz isso está cobertando o crime. Quem prestigia essa informação está cobertando mesmo, está tendo uma conduta criminosa em prestigiar esse tipo de coisa. A sociedade tem que entender que a gente não pode prestigiar isso. Não é porque é contra o adversário, não. A gente não pode prestigiar. Porque começa a acontecer, aí eu vou dar um exemplo. Patrícia Ameeiro, uma engenheira morta na Barra da Tijuca de maneira bárbara pela polícia e levada e colocada em pneus e queimada. Os policiais estão sendo processados há mais de 20 anos. A gente não tem notícia do fim disso, porque alteraram o local do crime, destruíram provas. Então, essa desculpa de que a vestimenta é retirada para não mostrar o poderio do crime é o contrário. Quando eles mostram o armamento que eles dizem que prenderam, isso é para mostrar que tem poderio. Depois eu sei até qual o destino desse armamento que foi apreendido. Vai para um outro local, com toda certeza, vai ser vendido por algum preço que compense a operação. É isso, é isso. João, eu queria até tratar de um tema que você, de uma forma ou de outra, já abordou. Em casos como esse que a gente observou na última terça-feira, qual é o papel da Defensoria Pública, do Ministério Público, da própria Ordem dos Advogados do Brasil? Isso deveria ter uma reação imediata. A gente tem visto uma pouca atuação mais concreta dessas instituições. Como é que você enxerga essa espécie de silêncio institucional? Há um enfraquecimento deliberado das vozes que historicamente denunciaram esse tipo de violação? Não tenho nem dúvida, há um enfraquecimento histórico disso. A OAB do Rio de Janeiro, ela tem outros interesses, que não é preservar a vida de miseráveis da população da favela. Não tenho a menor dúvida disso. Quer se encastelar nos tribunais, quer ter benefícios próprios.
e para uma parte da categoria, não é para a categoria toda, não, porque tem uma parte de maridos de advogado enorme, tem uma parte enorme. Ela não está preocupada com as prerrogativas, porque a prerrogativa não é para o advogado, a prerrogativa é porque ele representa a sociedade no atuar dele. Então, isso é que seria importante. A Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro é nacional mesmo, não tem essa preocupação, não. Lança uma nota aqui, outra acolá, para justificar, dizendo que está tomando medidas. A Defensoria Pública, ela, em muitos dos casos, eu vou citar especificamente, por exemplo, o Chacina do Jacarezinho, teve uma conduta quase que conivente com o Estado na chacina, apontar criminosos. Olha aqui, ó, ser criminoso não te dá direito de matar, porque eu digo sempre o seguinte: se ele é criminoso porque é assassino, por exemplo, quem mata assassino é assassino. Quem mata assassino é criminoso. Não tem dúvidas que a Defensoria Pública tenta, de certa forma, por valores individuais de seus integrantes, não é coletivo, em tomar alguma atitude. A Defensoria Pública da União, por exemplo, lançou uma nota, mas a nota ela é para inglês ver, nota para imprensa. Não é uma nota de comportamento, essa que é a verdade. A chacina do Jacarezinho, até hoje estamos tentando federalizar para tirar aqui da investigação do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está tudo contaminado, e agora então a prova maior é impossível. Você não pode fazer uma investigação independente quando o criminoso está investigando, né? Você não pode botar a raposa para tomar conta das ovelhas, é evidente que não. Então a gente tá um momento muito difícil na nossa história. Tem entidades inteiramente ligadas e, em alguns casos, em apoio a esse tipo de comportamento. Não diria que a Defensoria Pública faça isso como um todo, mas parte grande da Defensoria Pública ainda tem esse compromisso. Eu estou fazendo a ressalva em relação à Defensoria Pública, porque os demais eu não vejo nenhum comportamento. Vejo um bom comportamento da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, um bom comportamento, tem tentado fazer valer a questão das garantias. A gente tem que lembrar o seguinte: a chamada, né, do programa de hoje é por que Castro ignora direitos humanos ao autorizar chacina no Rio de Janeiro. Ele não ignora, não. Ele ofende, ele leva em consideração os direitos humanos para violar, porque é isso que ele acha que vai se eleger, à custa do sangue da população pobre do Rio de Janeiro. É isso. Inclusive, você citou a Comissão de Direitos Humanos da Alerj, o João. A gente até tentou conversar aqui no programa com a deputada Dani Monteiro, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas ela, obviamente, está uma série de agendas, justamente por conta desse episódio da última terça-feira, muitas reuniões, e não pôde participar aqui conosco. A gente queria aprofundar, vamos tentar, na próxima semana, fazer o diálogo com ela aqui no programa para entender o que é que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro tem falado, tem feito em relação a esse horror que a gente viu na última terça-feira. O João, historicamente, as grandes chacinas no Rio, me refiro a Vigário Geral, Candelária também, Jacarezinho, mais recentemente, elas ficaram impunes. O que explica essa repetição cíclica de massacres sem responsabilização? É falha do sistema de justiça, conivência política ou é uma escolha estrutural de quem deve viver e de quem pode morrer? Eu fico com a última hipótese. É uma escolha estrutural. É porque quando o Poder Judiciário se omite na investigação, no comando da investigação, o Ministério Público também, isso é uma forma de ser conivente. Isso é uma forma de autorizar o crime praticado por agente público. Isso é conivência estrutural mesmo. Eles não, como a gente sempre repete, a preocupação deles não é se isso vai ter resultado para uma vida mais tranquila da sociedade ou não, mas é fazer número para transformar em votos. Eles se elegem com isso. Isso é que é difícil. E aí a minha crítica não é nenhum devaneio e não é irresponsável. Quando a polícia não investiga adequadamente, quando o Ministério Público não toma as providências que tem que tomar, e quando o Judiciário é, autoriza isso, autoriza esse comportamento, aí nós estamos, de fato, diante de muitos criminosos, não é um ou outro, não. Aquele policial que está lá na frente, não tenho dúvida que ele cometeu o crime direto. Se tem lei para ser julgado, vamos para o julgamento. Eu digo o seguinte: nós não vamos querer
matar ninguém que matou alguém. Vamos querer que ele seja julgado dentro da lei, por pior que seja o crime. Quando um policial, por exemplo, se vangloria de ter matado 10 pessoas, e certamente, em muitos dos casos, cometendo crimes, eu não quero absolutamente a mesma coisa para ele. Eu quero que ele seja julgado de acordo com a lei. É isso que a gente tem que pensar. Isso tem que ser para todo mundo. Isso tem que ser para todo mundo. Não tem que ser para os louros, não tem que ser para os moradores das áreas nobres, não. Isso tem que ser para todos. A população mais vulnerável ao crime, e aí todos os crimes, a população fica nas mãos da milícia, na mão do tráfico, na mão da polícia. Essa população não tem nenhuma proteção. Eu acho que aí a gente não pode pensar em paternalismo, é em conduta. Não vale aqui ficar fazendo notas e não ter nenhuma conduta. Eu acho que a Uhum. Comissão de Direitos Humanos, pelo que tenho me recordado até agora, da Alerj, tem tido um comportamento exemplar, tem ido ao local, auxiliado para obter informações, para depois fazer uma posterior investigação. O que a gente não pode ficar é no assistencialismo. Acontece isso, aí nós vamos até lá, damos uma assistência dentro do que a gente acha que pode fazer, e aí é muito pouco. Tem que ter a denúncia, tem que ter organização para denúncia, não é dizer como é que vai se apurar e ficar com medo de dizer foi morto bandido. Bandido também não tem que ser morto. Ninguém tem que ser morto. Porque senão aí você autorizou a execução sumária. Tem policial, tem autoridade que diz para não legalizar a pena de morte, porque senão vai burocratizar. Olha, olha essa frase. Vai ser mais difícil de cumprir a missão deles. Então, isso é que a gente tem que evitar. Mostrar para as autoridades que isso não pode ser transformado em voto, que vida tem valor e vidas pretas importam muito. Eu sei que eu não tenho esse lugar de voz, sei, porque eu sou branco, branco de origem europeia. Então, quer dizer, ficar aqui falando de negros, etc, etc, é muito confortável. Mas as vidas negras importam. É isso que a Uhum. gente também tem que pensar. O João, você citou ainda há pouco, e eu queria falar um pouco a respeito disso. Você citou os policiais que estão envolvidos nesse massacre, a necessidade de julgamento deles, enfim. Mais uma vez, não querendo livrar de responsabilidade essas pessoas que deram tiro nas costas, na nuca, arrancaram cabeça de pessoas, um negócio inacreditável. Mas, de uma forma ou de outra, esses policiais também não são meio que reféns dessa dinâmica de uma segurança pública que só aposta no enfrentamento armado. Mais uma vez, não quero livrar de Não. responsabilidade as pessoas que cometeram crimes, mas eles, de um jeito, também não acabam sendo reféns dessa lógica morticida que é fomentada pelo Estado? Eles são instrumentos, em regra, mas eles também acreditam nisso, né? Esse poder que é passado para eles, esse aqui é o grande erro. Eles se sentem muito poderosos e aí podem cometer esses crimes que depois vão ser acobertados, é isso. O acobertamento, mas também a confiança que ele tem na morte dessas pessoas e que não vai acontecer nada, isso indiscutivelmente não é possível a gente fazer uma análise de que os policiais, eu sei que você não disse isso, eu botei aqui, sejam os bonzinhos da história, nunca, 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 nunca. Eu entendo. Hoje você tem diversos policiais em tratamento psiquiátrico com seus familiares, em decorrência da sua rotina de trabalho. Aí eu acho até que a gente consegue humanizar essa pessoa. Quando alguém mata um outro e não tem nenhum sentimento, não tem nenhuma bala emocional, aí acabou. Essa pessoa está, talvez você diria que seja irrecuperável, como dizem tantos, não tem recuperação. É um número grande, não é um número pequeno de policiais. Agora, eu acho que eles são instrumentos, mas também agentes. Porque você Uhum. pode chegar nesses locais e prender as pessoas sem ter absolutamente nada, claro. E tem um dado que a gente não pode esquecer, que é importante. Nessa chacina, eles foram prendendo algumas pessoas em alguns lugares, e aí, chamar sarquear, você vê a partir da identidade dele, se ele já cumpriu alguma pena, etc., é executado. Isso acontece muito. Quer dizer, como se cumprir pena fosse crime. Você cumpriu a pena, ao contrário. Se fosse assim, nós teríamos muito poderosos de Brasília que já cumpriram a pena e já voltaram à cena política. E a gente tem hoje um ex-presidente da República com tornozeleira em casa. Eu não falei de Jair Bolsonaro, não.
Jair Bolsonaro ainda tem recursos, ainda vai transitar em julgado. Estou falando do Fernando Collor, por exemplo. Então, esses brancos poderosos, a lei é diferente para eles. A lei é muito diferente para eles. A lei, na verdade, você pega a proteção da lei. É para o amigo a lei, os inimigos, os rigores da lei. Acontece muito isso. João Tancredo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre. Obrigado por esse papo, por atender a gente aí da Argentina, que a gente possa voltar a dialogar sobre temas mais tranquilos ao longo dos próximos tempos e, acima de tudo, ter justiça diante dessa chacina, desse horror que a gente viu no Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo apoio, pelo diálogo. Um grande abraço a você, João. Um grande abraço, muito obrigado. Estamos à disposição. Uma pena ter que participar desse programa, uma pena que temos que fazer programas assim. Uma pena, mas temos que enfrentar. Essa é a forma que a gente tem. Fraternalíssimo abraço a todos. Obrigado, João. Um grande abraço para você. Conversamos aqui com João Tancredo. João Tancredo, que é advogado, secretário-geral do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos, o IDDH, e também presidente cassado da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, a OABRJ.